Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 19 – Celebrar a Vida. Pergunta: com a Terra atravessando a constelação das Pleiades e sob a regência de Aquário, quais benefícios astrológicos a humanidade obterá? Resposta: por ser perfeita a obra de Deus, não é por acaso que a humanidade terrena começou o seu curso secundário exatamente em Aquário, era do mentalismo, da força do espírito, momento adequado para reconhecermos que somos partes não apartadas de Deus. Desde a gênese dos mundos, os engenheiros siderais, em seus cálculos, inserem os principais acontecimentos naturais em função da idade de cada corpo celeste criado por eles. Restringindo os nossos conceitos à Terra, tenhamos em mente que, independentemente do número de espíritos que se gradue em cada ciclo planetário, haverá o exílio dos reprovados, daqueles que não atingirem o nível evolutivo para a nova realidade do orbe. No percurso de Aquário, o espírito que, por mérito, continuar reencarnando na Terra, evidentemente um pouco mais evoluído, emocionalmente mais maduro, portador de propósitos mais elevados, se dedicará à sua consciente ascese. Com tal atitude mental, aspirando aos céus, já não se dedicará com tanta avidez às disputas de poder para dominar seus semelhantes na Terra. Com a vida mental focando um ideal crístico, as ondas mentais das criaturas entram em frequências superiores, não permitindo a ocorrência da atração gravitacional pelos fatores atreladores ao universo externo. O ser humano terreno, recebendo as magníficas influências energéticas do azul índigo da constelação das Pleiades, entre tantas maravilhas, terá progressiva vontade de conhecer-se como um ser cósmico e eterno. Naturalmente, passará a conceber que o seu religar ao Deus totalidade se dá na mesma proporção que ele conhece e reconhece o seu Deus individualidade. Sabemos que é conhecendo as partes que se adquire consciência do todo, via única e universal. Assim, façamos uso da assertiva atribuída ao filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. De agora em diante, com a psicologia da humanidade mais motivadora quanto às aquisições internas, a alma eterna será induzida a despertar mais Deus em si. Com a mente humana em nível elevado de frequência e simultaneamente atravessando a citada constelação sob a regência de Aquário, as influências astrológicas serão altamente benéficas. Com muito mais abrangência, nós, terráqueos, interagiremos com o cosmo. Pergunta: as influências astrológicas podem interferir no universo íntimo das pessoas a ponto de elas abrirem mão do poder e do domínio transitórios e implantarem a paz entre as nações e celebrarem a vida, ao invés de viverem alimentadas pelas insanas guerras da morte? Resposta: o crístico fato de a Terra estar recebendo com mais intensidade as emanações do azul índigo advindo da constelação das Pleiades já é suficiente para produzir efeitos especiais em nossa alma e sentirmos saudades de Deus. Observemos que, mesmo com todos os tropeços da humanidade terrena desalinhada, nunca se aspirou a sentir tanto a Deus conforme está acontecendo. Isto quer dizer que, embora de maneira inconsciente para a maioria da sociedade, na condição de filhos pródigos, estamos fazendo a nossa reversão. Fizemos a nossa caminhada quando saímos de Deus, simples e ignorantes, e agora, intuitivamente, sentimos vontade de começar o nosso regresso ao Criador. A nossa evolução espiritual e biológica já nos permite trabalhar com dedicação evangélica em benefício de nossas conquistas internas e externas, em detrimento das externas e temporárias. Assim,
À medida que vamos despertando mais Deus em nós, vamos também dilatando a nossa consciência, o que nos leva a abrir mão do poder e do domínio e, eticamente, convidar os nossos semelhantes para um energizante e fraternal abraço para, unidos pelo coração, celebrarmos a vida. Pergunta: quer dizer que as criaturas vão deixar de guerrear? Resposta: a guerra externa termina quando a pessoa adquire a sua paz interna, a sua harmonia íntima. Com o exílio compulsório de bilhões de espíritos reprovados no curso primário terreno, sem condições de continuar habitando a Terra, também, considerando que no curso secundário era do mentalismo, os focos dos que aqui permanecerem para a aquisição de valores iluminativos será outro, os terráqueos mais evoluídos, pela lei dos afins, estarão dedicados a angariar simpatizantes para celebrar a vida e não mais empenhados em guerrear contra seus semelhantes e levá-los à morte. Após a higienização das energias deletérias que envolvem o nosso orbe, e sem os espíritos primários criando as mais dantescas formas de pensamentos, a Escola Terra, em sua nova condição de capacitadora de sentimentos crísticos, será um educandário altamente motivador para auxiliar no despertar do Cristo interno das criaturas. Com a nova realidade energética da psicosfera da Terra, o ser humano vai conscientizar-se quanto ao alto amor e passará a valorizar cada minuto da vida, expressando alegria, vibrando de gratidão pela oportunidade de estar encarnado, buscando assimilar os ensinamentos superiores que libertam seres. A guerra íntima, como todos os males da criatura, termina no coração, pois o amor em ação eleva a frequência da alma e ela entra na dimensão da cor rosa, faixa vibracional que só é alcançada plenamente pelos portadores da mansuetude. As pessoas, mesmo aguerridas, em momentos especiais de enlevo, podem sentir e registrar suaves toques da cor rosa. Mas, por falta de sensibilidade mais abrangente para identificar e emocionar-se com as manifestações de afeto, de ternura, de amor e etc., de imediato voltam à sua faixa rotineira. Isso é natural, pois identifica a fase evolutiva das criaturas. É uma fase estressante de muitos conflitos, em que deflagram suas guerras íntimas e sem adversário, com lutas acirradas entre a razão e o sentimento. Tais pessoas sabem, pela razão, que precisam mudar de conduta, mas a biologia não responde integralmente aos impulsos crísticos da alma. Ou seja, não basta ao indivíduo querer parar de guerrear com o universo externo se não tiver adquirido a harmonia causadora da paz interna. À medida que, naturalmente, o sentimento for se sobrepondo à razão, surge na pessoa o auto-amor e, com ele, a felicidade. A pessoa que se ama e é feliz não tem energia para guerrear. E, o que é mais maravilhoso, quem se ama verdadeiramente nunca mais consegue retroagir e ter atitudes de desamor, nem para consigo, nem para com a sociedade. Isso porque, para o Cristo criatura amar plenamente, é preciso entrar na faixa do Cristo Criador, a emanação eterna do amor universal. Vinculando-se integralmente ao Cristo amor, o ser humano sente-se motivado para amar a tudo e a todos, e assim não é alcançado pela frequência que dá vazão à guerra externa. A sua idiosincrasia já não responde à agressividade. Pergunta: como desenvolver o auto-amor para celebrar a vida? Resposta: o desenvolvimento dos valores eternos da alma não pode ser padronizado, tendo em vista que as sociedades são compostas por 4 pilares de diferentes aptidões, apesar de todos os seus componentes focarem o ponto final de todas as aspirações, Deus, mesmo que a maioria o faça de maneira inconsciente. No atual estágio evolutivo, bom percentual da humanidade já começou a direcionar o aprimoramento de seus sentimentos. Tais pessoas, embora em meio a uma sociedade temporariamente desaprumada, estão despertando em si
a motivação íntima para celebrar a vida com alegria e sublimes criações mentais. Sabedores de que toda ação gera reação, só em pensar luminosamente já estamos desenvolvendo o alto amor. Observemos algumas constantes universais. Por evolução, atinge-se determinado grau de consciência em que o espírito encarnado ou desencarnado, de maneira espontânea, vai tornando-se progressivamente mais alegre, terno, manso e mais afetuoso. Ele começa a definir parâmetros para aproveitar de maneira mais sagrada possível os ensinamentos de cada existência, almejando retornar à pátria espiritual sempre com mais lucidez. O indivíduo, em sua trajetória, vai adquirindo melhor discernimento quanto à sacralidade da vida corpórea e, paulatinamente, se autoamando, com o seu eu crístico em ação criativa, consegue abdicar de seus vícios. Para uma avaliação quanto ao nosso grau evolutivo, observemos a nossa ligação consciente ao Criador, a qual identificará o grau de afetividade que expressamos no cotidiano, já que quem ama a Deus sobre todas as coisas estará em condições para amar o seu semelhante como a si mesmo, de maneira espontânea, pois já terá adquirido sensibilidade para registrar a presença de Deus no universo criado. A crística gratidão ao Criador por nos encontrar matriculados no plano material de uma escola planetária, pois é divinal agradecer por cada existência. Com tal atitude, com facilidade aflorarão os divinos atributos da divindade suprema existente em nossa alma. O grau de lucidez que possuímos para trafegar no plano material, convivendo com as diferenças evolutivas sem perder o prumo, o rumo, o foco, pois queremos sentir o Cristo Pai. É saudável reconhecermos a sacralidade da autoestima, para não nos alimentarmos da autopiedade. As criaturas mais evoluídas dedicam-se em trazer à tona a luz de sua memória subjetiva, de seu eu crístico para, com maior discernimento, investir na educação espiritual de seus sentimentos. A educação de nossos sentimentos e também a aquisição de autocontrole, a fim de pautarmos a vida por princípios éticos, morais e evangélicos. Dessa forma, não permitindo que o homem velho iniba os impulsos crísticos do homem novo, aquele que comunga com o eterno vir a ser. Se estamos com semblante expressivos e motivador, por ser da lei de Deus que quanto mais se ama, mais pleno e mais alegre o indivíduo se torna, pois alegria é amor em ação. Se o estado festivo da alma é por estarmos amando ou sendo amados. A nossa maturidade psicológica, pois, quando o ser humano adquire autonomia a ponto de não se permitir que o meio externo anule seus sentimentos nobres, torna-se operante e realizador. Dedica-se a adquirir mais ensinamentos quanto à sacralidade da vida para, com maior discernimento, investir na educação espiritual de seus crísticos anseios, de suas sublimes aspirações. O indivíduo evangelizado é capaz de se autoconduzir, pois tem autocontrole para exteriorizar desejos, sentimentos e intenções sem abrir mão de seus princípios crísticos. Uma crística característica do ser humano, mais consciente quanto à oportunidade de cada reencarnação, é ele, alegremente, celebrar a vida. Na condição de espírito em evolução, define o que almeja alcançar em cada existência, sempre investindo no novo. Ele se sente tão motivado para conquistar novos e eternos patamares evolutivos que deixa de se preocupar com seus próprios erros, pois passa a considerá-los normais para quem ainda não atingiu a plenitude da evangelização. É notório e evidente que os espíritos mais evoluídos se preocupam em acertar o máximo possível, sem se deterem nos insucessos, razão pela qual não ficam presos a seus momentos menos evangélicos. É uma dádiva celeste para o espírito terrestre quando ele adquire consciência de que Deus nos criou para celebrar a vida. Adventos crísticos.
Em nossas reflexões, correlacionemos Deus com vida, Cristo com amor e Jesus, o Nazareno Mestre, fazendo a ponte entre a vida e o amor. Devido à pouca evolução espiritual, precisamos de referenciais humanos. Daí nomearmos Jesus, nosso divino instrutor, e o ponto de apoio mental. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 20. Isaías 55,6. Percebe-se assim que ele deixou um canal permanentemente aberto para nos comunicarmos com ele pela lei da ressonância. Dessa forma, é preciso ter propósitos nobres e visão universalista para não alimentarmos separatividade de qualquer natureza. Cada qual vai ouvi-lo consoante a sua capacidade, embora a voz dele seja a mesma para toda a humanidade. Quem for falar com ele, que o faça com voz vibrante e impregnada com o magnetismo do coração. Para celebrar a vida com Jesus, atentemos para o que consta no livro Grandes Mensagens de Pietro Baldi, inspirado por A Sua Voz. Trago-vos esperança, orientação, paz. A cada um falo hoje a palavra da verdade e do amor, palavra que não mais conheceis. Comovido, falo a cada um no sagrado silêncio de sua consciência. Minha voz não vos atingirá através dos sentidos, mas através desta leitura, senti-la-ão aflorar dentro de vós na linguagem de vossa personalidade. Minha voz não chega do exterior, contudo, surgirá em vós por caminhos desconhecidos, como coisa vossa da divina profundeza que em vós existe e na qual também estou. Minha palavra será ora o brado de comando, ora a ternura de um beijo de mãe. Minha palavra rolará, por vezes, como regato sussurrante em verde campina, a trazer-vos o frescor das coisas puras. Outras vezes, trovejará com os elementos enfurecidos na fúria da tempestade. Minha verdade é áspera e nua, contudo, é a verdade. Peço o vosso esforço, mas eu dou a felicidade. Segui-me, que o exemplo já vos dei. Levantai-vos, ó homens, é chegado o momento. Amai-vos uns aos outros, não discutais, mas dai o exemplo de virtude na dor. Amai vosso próximo, aprendei a estar sempre prontos para prestar um auxílio em qualquer parte onde haja um padecimento a aliviar, uma carícia a oferecer. Minha palavra busca a bondade antes que a sabedoria. Minha voz a todos se dirige. Ela é ampla como o universo, solene como o infinito. Descerá aos vossos corações, às vezes com a doçura de um carinho, outras vezes arrastadora como o tufão. Minha palavra tem a doçura da eternidade e do infinito. Tem tonalidade tão ampla como jamais possuiu a voz humana. Deverias, por isso, reconhecer-me. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 19.